Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Como vão? Eu sou Fernanda Milenelli, sou enfermeira como vocês, sou gestora de enfermagem e hoje vocês estão aqui assistindo comigo a nossa passagem de plantão com Fernanda Milenelli. Então, como de praxe, todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã, afinal esse é o nosso horário de passar e pegar plantão, a gente vai abordar aqui no YouTube temas extremamente importantes e relevantes que vão fazer você ser contratado e sempre utilizando a metodologia SBAR, que é uma forma de metodologia de transição do cuidado, de passagem de plantão. Então você também vai se familiarizar um pouquinho com essa metodologia assim que você já conseguir a sua tão esperada vaga, com certeza você vai utilizá-la também. Siga também os nossos outros canais, que todos os dias a gente posta conteúdos que são relevantes e que vão te ajudar cada vez mais chegar à tão esperada contratação. O tema de hoje da nossa passagem de plantão dentro da nossa metodologia SBAR é: eu não tenho medo da entrevista. Então pode vir que eu tô aqui tranquila, não tenho medo. Apenas me falta oportunidade. Será? Você também precisa entender por que te falta oportunidade. Mas se você nunca teve oportunidade, será que realmente você não tem medo? Será que realmente você tá ali com essa autossuficiência toda? A gente realmente, será que é isso? Então não tenha medo, só me falta oportunidade. Vamos entender isso um pouquinho mais. Então, S de situação do nosso SBAR. A situação de hoje é: se você é daqueles que acha que sabe muito sobre o processo seletivo e acredita que não deu certo simplesmente porque você não teve oportunidade, mas acredita que quando tiver essa oportunidade você vai arrasar, e eu espero que sim, que você arrase, então que vai dar certo, você tem certeza disso? Realmente você sabe de tudo? Vamos checar um pouquinho mais sobre a sua entrevista. Então, realmente eu vou trazer alguns insights aqui e você vai parar para pensar se realmente, se o que te falta oportunidade, ou ainda bem que você não teve oportunidade até agora, porque se tivesse, você colocaria, às vezes, em algum momento, a perder. Então, para você que acha que ainda tem a aprender, então, diferente daqueles que acham que não, só me falta oportunidade, tá tudo certo. Para você que sabe que tem algum pontinho aqui a aprender, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso hoje aqui na nossa passagem de plantão. Agora a gente vai para o breve histórico, que é a nossa próxima etapa do SBAR. No breve histórico, então vamos lá. Se você já se sentiu preso dentro de um ciclo de candidaturas, onde você não consegue passar para a próxima etapa, então você fica lá, se candidata, faz prova, vai bem na prova, é bem avaliado no currículo, mas na hora H a gente acaba pondo tudo a perder, e aí no meio dessas entrevistas e rejeições, você sabe o quão desafiador é a gente manter a nossa confiança. Porque a partir do momento que a gente fica recebendo uma negativa hoje, você fala, não, tudo bem, é só um começo, eu vou de novo. Aí eu faço de novo outro processo seletivo, recebo outra negativa. Eu recebo tantas mensagens de pessoas que falam assim, Fernando, eu já tô a ponto de desistir da enfermagem. Mas espera aí, gente, você nem começou na enfermagem, então não é da enfermagem que você tem que desistir. Tá? Se você ainda nem conseguiu uma oportunidade, não é da enfermagem. A sua questão é processo seletivo. Então você precisa entender qual é o seu gap dentro do processo seletivo. Então eu sei o quão é difícil a gente se manter confiante. Porém, falar que vai desistir da enfermagem não foi uma decepção da profissão que você está tendo. Entendeu? Você, na verdade, está tendo uma decepção dentro de processo seletivo. E aí, independente para qual área você vá, pode ser que você encontre isso também. Então, a falta de confiança é muito ruim, porque isso acaba gerando muita falta de confiança, porém um excesso de confiança também. Então, aquele excesso de confiança do tipo, não, eu assim, na verdade, o dia que eu me formar, que eu for processo seletivo, eu vou arrasar, o meu currículo, olha, ele é maravilhoso.
Então, assim, calma, vamos dar uma segurada. Seu currículo pode ser muito bom, você pode ter uma desenvoltura ótima, mas primeiro a gente precisa entender se você se encaixa para a vaga, se você está procurando no lugar certo, se você está se candidatando para o lugar certo. Então, ambos os lados, então, tanto falta de confiança quanto excesso de confiança, isso pode ser prejudicial para você. Mas aqui, gente, a gente tá falando a verdade. Você não tá sozinho. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra pegar na tua mão e te ajudar nesse processo. Que eu sei que é difícil. E que eu sei que muitas vezes a gente acaba dividindo com outras pessoas que não estão nesse mesmo barco, que a gente não entende o que a gente tá falando. Então, muitos de nós está compartilhando essa jornada difícil. E é hora da gente mudar essa narrativa. Eu quero, na verdade, receber mensagens não de quero desistir da enfermagem porque eu não tenho oportunidade, e sim o quanto eu estou feliz na enfermagem porque eu consegui minha oportunidade e eu sei que essa é a carreira que eu quero continuar dali pra frente, tá? Então, hoje a gente vai falar, não é sobre ter medo da entrevista, mas é sobre saber aproveitar a oportunidade que pode mudar o seu jogo. A entrevista ali, ela é fundamental, você sair bem na entrevista é fundamental, porque não é só um papel que ele vai estar avaliando, ele vai estar te avaliando, ele vai estar avaliando o teu jeito, a tua forma de sair de situações. Então, como eu disse para vocês, excesso de confiança ou banalizar esse processo pode ser muito perigoso. E muita gente acaba não dando importância para a entrevista, principalmente quando é no caso de indicações. Do tipo assim, meu colega falou para eu mandar o currículo, ele deixou na mão da gerente dele, porque tá precisando de enfermeiro naquela área. Então, já é quase certo que eu passei nesse processo. E aí você acaba banalizando, você acaba não estudando sobre o lugar, não estudando sobre a vaga, não dando tanta importância na hora da resposta. Então, se você não dá a devida importância para aquele momento, significa que nos próximos momentos do processo seletivo, você também não dará a devida importância. E o seu dia a dia profissional, você também não dará a devida importância. Cada processo seletivo a gente tem que encarar como um processo seletivo novo. Eu fiz entrevista no hospital 1. Então agora eu já sei o que é um processo seletivo. Então, para o hospital 3, eu nem vou estudar muito, porque eu já sei como que é, já sei quais são as perguntas. Não, gente, cada processo seletivo é um processo seletivo e pode ser que você seja pego de surpresa. Então, se preparar para ele é fundamental. Então, entender a vaga, entender o local, entender como você montou o seu currículo, se você montou um currículo adequado, se a sua carta de apresentação estava de acordo com o que era para a vaga, tudo isso é muito importante. Então, a partir de agora, que eu já fiz o breve histórico para vocês da nossa situação, a gente vai para a próxima etapa do nosso SBAR. E aí, falando de avaliação, dentro dessa metodologia acaba sendo uma das principais partes para a gente prestar um pouco mais de atenção, é avaliar se realmente tudo isso faz sentido para vocês e como que vocês se avaliam dentro desse processo, porque senão eu nunca vou ter resultado. Falando de avaliação dentro dessa autoconfiança ou falta de confiança no processo seletivo, na entrevista, a parte da sua mentalidade, ela pode te ajudar, como ela pode te puxar para baixo. Então, a mentalidade é fundamental. Quando você se vê diante de uma entrevista, lembra que aquele é o momento crucial que você tem de mostrar quem você é. Não adianta depois você sair e falar, putz, eu devia ter falado isso, putz, eu esqueci de tal coisa. Por isso você precisa se preparar. Então, aquele é o momento. São aqueles 20 minutos que você tem para você mostrar quem você é o profissional que você é. Então, muda um pouco a sua mentalidade do eu tenho medo para eu estou preparado. Estar preparado não significa que eu não tenho medo, mas significa que o medo não vai me dominar. Então, visualiza você respondendo literalmente tudo. Realmente, treina em casa, visualiza, treina com alguém, treina na frente do espelho, treina gravando na câmera do celular, se assiste. Mas mentalize que você vai conseguir e tira o eu tenho medo para eu tenho medo, porém eu me preparei para enfrentá-lo, tá? Seja autêntico. Então agora a segunda parte, seja autêntico. As empresas, elas valorizam demais essa autenticidade, tá? Muito, às vezes até mais do que a habilidade técnica. Porque a habilidade técnica se treina.
Então, às vezes eu sei funcionar uma veia, um acesso, sei pegar um acesso, só que não é com a técnica que o hospital preconiza, porque o dispositivo que eu aprendi a funcionar tem um sistema de segurança que no meu hospital é outro, então muda a técnica. A película que fixa o catéter é diferente, então acaba mudando um pouquinho a técnica também. Então, habilidades técnicas se treina, é claro que eu tenho que ter uma noção, eu preciso saber. Mas ter a habilidade, literalmente, tudo isso a gente se treina. Agora, a sua autenticidade, a sua forma de se colocar, mostrar, colocar a sua carinha nas coisas, isso é fundamental. E ser autêntico não é, às vezes, não ter filtro e falar o que pensa, mas é sim falar o que pensa da melhor forma, dentro de todo aquele contexto e com quem que a gente está falando. A gente precisa saber o que falar, com quem falar. Então, seja você mesmo, deixa a sua personalidade aparecer. É muito importante para o recrutador, inclusive, porque às vezes ele vai entender que você é uma pessoa muito boa, mas talvez não se encaixa naquela vaga, mas se encaixa na outra. Porque você pode não saber que tem outras vagas abertas, mas ele é o recrutador do local, ele sabe muito bem. E aí mostre como as suas experiências te moldaram e como que você pode agregar valor à equipe que você vai trabalhar, ao setor que você vai trabalhar, ao local que você vai trabalhar, tá? Terceiro ponto, gente, a gente reforçar a nossa confiança. Então, assim, é pensar em gatilhos mentais. Se você já foi chegando para entrevista, falando eu não vou conseguir, eu fico sempre nervoso, quando eu dou aquela gaguejada eu travo e não consigo mais me desenvolver, já era. Pensa ao contrário. Pensa que, eu gaguejei, tudo bem, eu vou respirar fundo. Às vezes eu vou até pedir desculpa pro recrutador e falar assim, olha, desculpa, eu tô um pouquinho nervoso, mas calma, eu já vou falar. Então, reforce essa autoconfiança, reforce isso. Agora, se você tem um excesso de confiança, também pensa assim, calma, eu sei que eu tô indo bem, mas deixa eu ficar um pouco mais atento, vou pensando nisso também, porque às vezes quando a gente acha que a gente tá indo muito bem, a gente perde o foco e é onde a gente acaba desviando o nosso trajeto, o nosso caminho, tá? E crie oportunidades. Então, muitas vezes, gente, a oportunidade, ela não bate na nossa porta. Né? Então, ficar em casa ou trabalhar em outro local e não procurar a vaga que eu tanto sonho, ela não vem atrás da gente. Muito difícil hoje em dia, com a concorrência que a gente tem, né, com a quantidade de pessoas fazendo cursos, se especializando cada vez mais, a oportunidade não vem bater na porta, tá? A não ser que eu seja o suprassumo do negócio, que qualquer local queira me contratar mesmo. Senão, a gente precisa correr atrás, a gente precisa criar as oportunidades. Então, esteja sempre disposto a explorar diversos caminhos, redes, conexões. Sempre se mantenha atualizado, o que está acontecendo em tendência de mercado, aberto a novas oportunidades, faça networking, então conheça pessoas que trabalham no nicho que você quer trabalhar, que trabalham no local que você quer trabalhar, na área que você quer trabalhar. Isso é muito importante, crie essa oportunidade, tá? Porque é dessa forma que você vai ser visto, porque quem não é visto nunca é lembrado. Então, se você quer ser uma pessoa que atrai as pessoas, assim, do tipo, eu sou uma referência e eu quero que as pessoas me enxerguem dessa forma, aproveite a oportunidade e crie essa oportunidade, se mantenha ali sempre atualizado. E por último, a gente começou falando do medo, a gente vai terminar falando do medo dentro da avaliação. Supera o seu medo. O medo da entrevista, ele é normal, mas às vezes ele não pode parecer esmagador, ele não pode te sufocar, porque senão você não vai conseguir mostrar quem realmente você é. Pensa que aquilo é apenas uma parte da sua jornada. Tá? É só um momento que você vai contar quem você é para o recrutador. Então, eu entendo a insegurança, eu entendo a ansiedade de você querer mostrar cada vez o melhor, mas entenda que ninguém sabe melhor de você do que você mesmo. Então, é você que tem que contar a sua história para ele. Então, deixa o medo um pouquinho de lado, respira fundo, fala, medo, você não vai me dominar. Deixa ele ali de lado e vai pra frente. Você sabe melhor de você, então não vai ser o recrutador. Por mais que ele avalie, ele vai avaliar se você
pode se encaixar naquela vaga, mas quem sabe melhor de você é você mesmo. Agora, se você travar, ele não vai ter como te conhecer de forma nenhuma. Usa esse medo como um combustível para impulsionar a sua determinação. Ah, é gostoso a gente sentir um friozinho na barriga. Insegurança às vezes também é bom, porque excesso de confiança não é muito legal. Às vezes é onde a gente acaba cometendo falhas. Então usa isso para te impulsionar e não para te travar. E a gente vai para a parte final do nosso SBAR. Todo esse processo, né? Então, falando das nossas recomendações, todo esse processo que eu abordei com vocês não está vinculado em apenas superar o medo da entrevista, mas sim a melhor forma que você tem de abraçar uma oportunidade. Muitas pessoas às vezes ficam meses para conseguir, né? Então, muda currículo, muda a forma de procurar vaga e consegue ser chamado, estuda de novo para a prova, faz a prova e aí de repente na hora da entrevista trava e não consegue evoluir. Então, o que eu passei para vocês não é só superação de medo, porque medo a gente pode ter em diversos momentos da vida, com diversas situações. Aqui a gente está falando da entrevista. Então aproveita isso como uma oportunidade de abraçar tudo que está acontecendo, essa situação que está acontecendo, sempre com determinação. Você precisa estar determinado. A partir do momento que eu tenho medo, mas eu tenho determinação, eu vou com medo mesmo. Agora, se eu não sou determinada, eu travo. É onde eu acabo ficando ali. Eu queria saber se vocês estão prontos para passar por esse próximo passo, porque se não tiverem, gente, vocês precisam entender onde vocês precisam melhorar, o que está trazendo tanta insegurança e tanto medo. É alguma falta de competência? É uma hard skill que falta? É uma soft skill que falta? Então trabalha isso, porque aí vocês vão adquirir mais confiança e aí o medo ele vai te impulsionar e não vai te travar. Então vamos em frente, confiem em vocês, confiem no que vocês sabem de vocês. Ter a noção de quem vocês são, personalidade, autoconhecimento é fundamental, porque isso também traz muito mais confiança para a gente conseguir se expressar e vamos em frente. Então você não pode não ter só experiência na enfermagem e achar que isso é um limitador no processo seletivo. Não ter experiência na enfermagem é uma coisa, mas às vezes muitas vagas eles colocam ali que ter experiência é importante, mas não é o fundamental. Então, saber se colocar é muito mais fundamental. Estar preparado é completamente diferente. Eu posso ter um enfermeiro de 10 anos de experiência e ele não está preparado para a entrevista e ele colocar tudo a perder. Ou por excesso de confiança ou por falta dela. E por tudo a perder. Então, a experiência, ela não é o fundamental dentro de uma entrevista. Agora, a preparação, sim. A preparação é fundamental. A falta de preparo, ela pode acontecer, inclusive, com quem não tem experiência. E aí, toda a qualificação, todo o investimento de carreira que ele tem, ele vai colocar a perder. Então, eu quero que vocês me contem um pouquinho mais da história de vocês, nos comentários, um pouco dos desafios e que vocês venham contar pra gente os resultados positivos que vocês tiveram. Vejo vocês na nossa próxima passagem de plantão.